Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou o Felipe Fernandes e hoje a gente vai conversar sobre elementos do ato administrativo. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque assim você ajuda que a gente alcance mais pessoas. Então vamos lá tratar desse assunto tão legal. Aqui, como é praxe, a gente começa com a nossa definição do que é ato administrativo, nos valendo aqui da doutrina da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz que a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público, sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então, basicamente, nós temos aqui uma manifestação estatal ou de quem o represente, em status aqui infralegal. Então, são aqueles atos ali produzidos abaixo da lei, dentro do regime jurídico administrativo, que visam a um fim de direito público. Esse é o conceito mais básico que a gente pode ter de ato administrativo, lembrando aqui que eles estão sempre sujeitos ao controle jurisdicional. Ponto importante aqui, a gente pode trazer uma exemplificação. Então, se você tem, por exemplo, um ato de demissão de um servidor público, aquele ato ali, aquela manifestação expedida que demite efetivamente o servidor, é um ato administrativo que estará sujeito a todas essas condicionantes. Declaração do Estado, produz efeitos jurídicos imediatos, diferentemente da lei, que é um exercício de prognose, ela traz ali uma hipótese para efeitos futuros, para eventos futuros que venham a ocorrer, sob regime jurídico administrativo e sujeito a controle judicial. Então a gente começa tratando aqui desse conceito para a gente partir para frente. E aí a gente começa a tratar dos elementos do ato administrativo, que é propriamente o conteúdo do nosso vídeo. Competência, objeto, forma, finalidade, motivo e objeto. Esses são os elementos essenciais do ato administrativo, aqueles sem os quais o ato administrativo não existiria. Mas vamos lá, a doutrina faz uma ressalva também e trata dos elementos acidentais do ato administrativo. Então, como estamos falando de elementos lato sensu, a gente começa pelos acidentais, que são menos importantes, depois a gente passa para os elementos essenciais. Vamos lá, elementos acidentais do ato administrativo, nós temos, por exemplo, o termo, que é um fato futuro e certo que pode ser inicial ou final. Então, por exemplo, se você tem um decreto, algum ato dessa natureza que diz esse decreto entra em vigor daqui a 60 dias. Nós temos aí, então, uma data pré-estabelecida, um evento futuro e certo para a vigência daquele ato. Então, temos aqui um termo, elemento acidental, porque nem todos os atos vão ter esses elementos, e não obstante não os tenha, não os descaracterizam, não deixa de ser um ato administrativo. Por outro lado, nós temos uma condição, que é um fato futuro e incerto. É o caso, por exemplo, de alguns decretos municipais que só entram em vigor em caso de calamidade pública. Então, não necessariamente você vai ter uma calamidade pública em havendo aquele decreto entre em vigor. Então, ele vai ter efeitos. A gente observa aqui, então, que a condição se refere a um fato futuro e incerto, diferentemente do termo que tem uma certeza quanto a ele. Por derradeiro, a gente traz o exemplo aqui, como terceiro elemento acidental, o encargo, que é um modo ali, algo que vai vir com aquele ato administrativo, que vai vir no pacote daquilo que está sendo concedido, que está sendo decidido. Um exemplo clássico de encargo é se você tiver, por exemplo, um ato de doação de um terreno público, condicionado ali a realização naquele terreno de atividades que revertam em prol da sociedade, ou, por exemplo, da construção de uma escola. Então, isso vai ser propriamente o encargo que vai advir com aquela doação. Então, ficou fácil aqui, elementos acidentais, termo, condição e encargo. Agora, seguindo em frente, a gente começa a falar da competência como já elemento essencial do ato administrativo. Então, pessoal, como é a competência, o que ela funciona? Aqui no direito público, a gente tem que lembrar que as partes, que as pessoas ali, elas vão praticar determinadas atribuições referentes ao regime jurídico administrativo, à realização da função estatal, mas não basta que elas tenham capacidade, não basta, por exemplo, você ser maior de idade, você ter o pleno discernimento. Você precisa ter competência para aquilo, no sentido de que algo compete a você,
quando você ingressa na administração pública, sobre você incide todo um regime pré-existente de normas jurídicas. Essas normas vão trazer direitos e deveres e vão trazer também suas competências, o que você fará dentro das suas competências legais. Então, para praticar um ato administrativo, aquela pessoa tinha que ter competência para praticá-lo, por isso que esse é um elemento essencial do ato administrativo. Sem competência, você não pode praticar um ato administrativo. Então, se a gente está tratando de direito público, princípio da legalidade, primeira observação, a competência ela é estabelecida em lei. Então, competência é legal. Além de tudo, é intransferível, né? Eu não posso simplesmente pegar e digo, estou com preguiça hoje de exercer minhas funções de agente público, vou passar aqui para um primo meu, vou transferir para ele. Aqui a gente faz um contrato, a gente registra em cartório, eu posso fazer isso? Não posso, porque quem estabelece competência é a lei, ela é intransferível nesse caso. E valendo para o mesmo raciocínio, ela é improrrogável ou irrenunciável, na verdade, irrenunciável. Então, por exemplo, se eu sou um agente incompetente e começo a praticar determinado ato, essa competência não se prorrogará a mim, né, ao longo do tempo. Não vou me tornar competente, que eu não vou usucapir aquela competência. Por outro lado, ela é irrenunciável, ou seja, eu não posso simplesmente, na condição de agente público, dizer que eu não vou exercer minhas competências, eu renuncio, eu vou continuar no cargo de agente público e não vou praticar aqui aquilo que é de minha competência. Eu posso muito bem pedir exoneração, mas aí são outros 500. Aqui não é propriamente uma renúncia de competência. Eu vou estar me desfazendo da minha posição de agente público ali. Outra coisa, competência é irrenunciável. Além de tudo, é imprescritível. Então, o fato de eu não exercer a minha competência, o fato de eu simplesmente ser relapso, ou enfim, por um motivo ou por outro, não foi praticada aquela competência ao longo dos anos, ela não vai prescrever, ela não vai deixar de existir no ordenamento jurídico. Lembrando ainda que ela, não obstante isso, pode ser objeto de delegação ou de avocação. Então, aqui não se confunde com a mera transferência privada. Nós temos um instituto próprio para, eventualmente, outra pessoa, que não é aquela inicialmente competente, para que ela possa praticar determinado ato. Então, nós temos aqui uma possibilidade de delegação ou de avocação, mas que não se confunde com isso que a gente acabou de falar. Nós podemos classificar a competência aqui sob alguns critérios, né, como, por exemplo, em relação à matéria. Por exemplo, eu estou aqui tratando, a Secretaria da Saúde vai tratar das matérias relativas àquela pasta, notadamente, né, saúde. Secretaria da Educação vai tratar das suas matérias, enfim, competência em razão da matéria. Temos ainda competência em razão do lugar ou território. Vejo, por exemplo, o INSS, né, que é uma autarquia de abrangência nacional, ela terá suas subdivisões que terão competência em razão da matéria. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo de divisão de competência, ou, na verdade, em razão do território, do local. Né? Então, de acordo com o local, estou falando de uma instituição de abrangência nacional, e ela poderá ter subdivisões aí em razão do lugar, o que acontece também com as DRTs, por exemplo. Competência em razão da hierarquia, né? Existem, você sabe que a administração pública ela é dividida em estamentos, né? Então cabe a algumas autoridades praticarem determinados atos. Vamos supor que existe a competência para recurso, cabe à autoridade superior decidir aquele recurso, e assim vai. Nós temos uma competência em razão da hierarquia, e por derradeiro, competência, né? Um critério aqui para definição da competência é o tempo, né? Quando é que ela começa? A partir da investidura. Então, antes de eu ser agente público, eu não tinha competência para aquilo. A partir do momento que eu entro na administração pública, sobre mim incide aquele regime jurídico pré-existente que traz consigo a competência, né? Terminado o meu mandato, ou eu pedindo exoneração do cargo, ou eu passando da inatividade, eu perco aquela competência, né? Então, aí é um critério aí temporal para a sua definição. Lembro para vocês que a competência pode ser objeto de delegação, a gente viu, tem isso no artigo 14 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, mas que é aplicável subsidiariamente a estados e municípios. Lembrando que o ato de delegação, como tudo na administração pública, como regra geral, deve ser publicado, a população deve ter conhecimento do que o administrador público anda fazendo. Por essa razão, existe a necessidade de publicação dos seus atos. Assim, o ato de delegação também deverá ser publicado. Lembrando que se trata de um ato precário, ou seja, revogável a qualquer tempo. Vou lá, delego
eu tenho aquela competência, eu tenho a possibilidade de delegá-la, supondo que ela seja uma competência delegável, posso passá-la a outra nos termos da lei, publico no Diário Oficial, em determinado momento eu posso simplesmente revogar aquela competência, revogável a qualquer tempo. Lembrando que existem alguns critérios, né? Deve haver uma especificação dos limites da atuação do ato delegado, a duração dessa delegação, ou seja, a gente pressupõe que ela seja temporária, os poderes transferidos e os objetivos e o recurso cabível em face dessa delegação. Por derradeiro, a gente lembra, né, traz aqui com a compilação dessas características que eu acabei de falar, e lembramos da súmula 510 do STF, que diz que praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe um mandado de segurança ou a medida judicial. Então, se você tem um ato de delegação, você deve impetrar o mandado de segurança contra aquela autoridade que efetivamente praticou o ato, no caso aqui a autoridade delegada. Fechou? Fechou. Agora a gente vê também, estamos tratando de delegação, lembrando que a gente trata aqui de competência, né? Aquela competência que atende aos agentes públicos. Estamos trazendo a possibilidade de delegação nessa competência, não obstante ela seja irrenunciável, prescritível e tudo aquilo que a gente já falou. Mas existem algumas matérias, alguns atos que são aos quais é vedada a delegação. Isso na Lei 9784 de 99. Quais são esses atos aqui? A edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou entidade. Então, a contrário senso, como regra, não estando dentro dessas exceções aqui, os atos podem ser, a competência para a prática de atos administrativos pode ser delegada. Mas aí a gente tem também a contraface à delegação. Delegação, eu passo a minha competência a outrem, mas por outro lado, pode ocorrer também da autoridade superior puxar para ela essa competência, dela avocar essa competência, e o nome disso é avocação. A avocação aqui a gente pode ver como uma contraface da delegação, avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Se trata de ato de caráter excepcional, devidamente justificado, que a gente está tratando de administração pública, então a gente tem que motivar os atos. E por derradeiro, também se trata de algo temporário. Agora, galera, beleza, a gente falou de competência, estamos falando agora dos elementos essenciais do ato administrativo. Um elemento aqui que eu consideraria essencialíssimo é a finalidade. Quando você exerce uma função pública, quando você ocupa um cargo público, quando você desempenha algum ministério público, você não age para se beneficiar, você não age para fazer aquilo que você acha melhor na sua cabeça. Você age em nome e benefício da coletividade para atender aos fins encartados no ordenamento jurídico. Então, toda atuação do agente público é uma atuação voltada à realização do interesse público. Essa, portanto, é a finalidade do ato administrativo. Todo ato administrativo deve se voltar à realização do interesse público, isso é invariável. E se eu faço, por exemplo, um ato administrativo simplesmente para me beneficiar, para beneficiar minha família, para beneficiar meus amigos, nesse caso você terá praticado um ato eivado de vício de finalidade. Então tenha atenção para isso. É o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Lembrando que a doutrina também faz a diferenciação entre objeto, que seria o efeito jurídico imediato, então vamos supor que eu estou exonerando alguém ali, imediatamente o objeto será esse, né, efetivamente a exoneração. Mas, por outro lado, como efeito jurídico imediato, sempre teremos aqui a finalidade invariável de atendimento ao interesse público. Fechou? Competência, finalidade. Agora a gente passa para mais um elemento essencial, que é a forma, é a exteriorização do ato. Imagine você que, sem haver uma forma, aquele ato ele não vai existir, nem no mundo jurídico, nem no mundo dos fatos. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou um gestor, eu tenho a competência para editar um ato normativo, um ato infralegal normativo, vou lá e aquilo fica na minha cabeça. Eu passei a manhã pensando naquilo, mas não botei no papel, não obteve forma, né? Então, normalmente, os atos administrativos, qual é a forma que eles ganham? É a forma escrita, não obstante, eventualmente, tenhamos outros atos aí com outras formas. Então, aquele apito do guarda, sinal de trânsito, esses são formas também de exteriorização do ato administrativo, né? Elemento, então, da
forma, portanto. A gente lembra também que existe aqui a forma em sentido estrito, que é essa forma que eu falei para vocês, o meio de introdução, mas a gente também, a doutrina classifica forma em sentido amplo. Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui que são aquelas formalidades que devem revestir determinado ato. Então, o ato X carece de 2 testemunhas, precisa de 2 testemunhas para que tenha validade, além de registro, pipipipopopó, tudo aquilo. Tudo isso que está envolvido, as 2 testemunhas, etc., a gente pode considerar a forma em sentido amplo. Por derradeiro, a gente destaca que existe um princípio da solenidade das formas, mas que hoje ele é mitigado, né? A gente passa aqui a um princípio do formalismo moderado, lembrando ainda que existe a questão da simetria das formas. A rigor, a forma de introdução, ela deve ter, a forma de extinção de um ato deve ter paridade em relação àquela forma de introdução do ato. É isso que se entende acerca de simetria das formas. E agora vamos lá. Mas para você praticar determinado ato administrativo, tem que ter uma razão para aquilo existir, né? Aquilo tem que ter um motivo. Então, o que a doutrina considera motivo do ato administrativo? As circunstâncias de fato e de direito que levaram à sua realização, à criação desse ato administrativo. Então, você tem, por exemplo, você trabalha na repartição, você é o chefe do almoxarife ali, acabou o papel, você precisa comprar mais papel. Qual é o motivo para a prática daquele ato, daquela licitação que você vai iniciar? Acabou o papel. Esse, basicamente, deixando de uma forma bem simplificada, esse é o motivo do ato administrativo. A doutrina faz uma diferenciação aqui, né, entre pressuposto de fato e pressuposto de direito. Então, basicamente, pressuposto de direito aqui seria o dispositivo legal em que se baseia o ato. Então, você poderia pegar aqui e falar, nesse meu caso de comprar papel, você poderia estar falando do dispositivo da lei de licitações, que trata eventualmente do pregão, né? E por outro lado, pressuposto de fato, conjunto de circunstâncias, acontecimentos e situações que levam a administração pública a praticar o ato. Em regra, o motivo do ato administrativo ele é discricionário, né? Ele está ali dentro dos elementos discricionários do ato administrativo. Agora, a doutrina também traça uma diferenciação entre móvel, motivo e motivação. Vamos lá, motivo é isso que eu acabei de falar para vocês, pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato administrativo. A motivação se refere mais à forma, né? Ou seja, quando você vai praticar determinado ato administrativo, a gente está no Estado Democrático de Direito, e aí, nesse caso, você precisa trazer as razões, explicitar as razões pelas quais você praticou determinado ato. Isso é a motivação. Você tem que prestar contas à sociedade, a sociedade tem que saber por que você praticou aquele ato, como regra. Por essa razão, você tem que motivar os atos administrativos. Essa é uma regra geral. E, por outro lado, de que se trata o móvel? O móvel aqui vem da doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e se refere à psique do agente, a aspectos psicológicos. Por que eu pratiquei aquele ato? O que me levou a praticar determinado ato? Então, móvel, motivo e motivação. Por fim, já que a gente está tratando disso, eu falo da teoria dos motivos determinantes, que é o quê? A autoridade administrativa ela fica vinculada àqueles motivos que ela resolveu explicitar, ainda que ela não precisasse. Exemplo clássico aqui de ato que não precisa de motivação é a exoneração do servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão. Então, a autoridade ela pode simplesmente exonerar aquela pessoa sem motivar, porque ele é de livre nomeação e exoneração. Mas e se ela, por exemplo, resolve motivar, ela vai dizer assim, não, eu exonerei essa pessoa por causa da inassiduidade dela. O cara vai lá, questiona o ato e mostra que nunca faltou e nunca se atrasou nem um dia sequer. Você vê que aquele motivo trazido, ele é falso, logo aquele ato é nulo. Então, teoria dos motivos determinantes, a gente traz essa vinculação da autoridade em relação aos motivos por ela explicitados, ainda que não se fizessem necessários. E para fechar, a gente trata aqui do objeto do ato administrativo, é o seu conteúdo, é o fim imediato daquele ato, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui um ato de exoneração, o objeto daquele ato é justamente desligar o servidor da administração pública, é efetivamente a exoneração do servidor. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Tratamos hoje de elementos do ato administrativo. A gente reduz aqui para tratar em 19, 20 minutinhos para deixar... Eu sei que é na correria, às vezes vocês veem o vídeo aí
almoçando, lavando a louça, fazendo daquela pausa do dia a dia. Mas agradeço bastante a quem atendeu, a quem assistiu o nosso vídeo até aqui. Agradecemos, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e manda um salve pra gente. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.